como você conta a sua história determina como você está indo bem, né? Se você conta com leveza e com felicidade, quer dizer que você está indo para um bom caminho. E teu ingresso na vida profissional foi com o quê, cara? Eu sei que você tá no varejo, negociações e tal, mas nem sempre foi assim, né? Eu sou na verdade, eu sou especialista na área internacional. Ok. Eu sou profissional de importação, de exportação e de varejo. Tá. Trabalhei 15 anos na indústria, mas tem um gatilho que mudou a minha história, foi o inglês. Eu lembro que eu trabalhava no London Multiplique, que já não existe mais, era do Lloyds Bank, lá no centro de São Paulo como contínuo. Então eu usava aquela gravatinha de elástico, sapato 257, acho que é isso da Vulcabras, sapato Vulcabras, aquelas coisas todas. Eu entro no elevador e vejo um nigeriano falando com um brasileiro em inglês, e aquilo, eu com um jornalzinho, com a garrafa, carregando água para levar para os escritórios, eu fiquei olhando aquilo mexeu comigo. Falei, cara, eu quero ser isso daí. E eu fazia parte da turma de office boys do prédio, ficava no subsolo. E aí todo office boy tinha um apelido. E aí eu falei, não. Aí ele falou, como você quer que se chame? Aí eles me chamavam de Nugget. Nugget, olha o bullying. Olha isso. Porque Nugget era uma pasta de sapato marrom que passava no sapato. Fato. E era os sapatos que eu usava. Você parece o Nugget. Eu falei, não, eu não quero que você me chame Nugget. Eu quero que você me chame de Aprígio. Ali eu batizei o Aprígio. Quer ser chamado pelo nome, né? E vai ser Aprígio. E eu usei exatamente, tá escrito Nelson Aprígio, você me chama de Nelson Aprígio, vai ser Aprígio. E eu passei a ser chamado de Aprígio, Aprígio ficou... Quando eu vi aquele inglês, aquilo despertou em mim um desejo de aprender. E por umas mudanças de carreira, eu fui para trabalhar com meu sogro, que é o pai da minha esposa. Ele abriu uma empresa, não deu muito certo, e eu fui para o mercado. E eu fui trabalhar numa empresa de exportação Marcel Blum, que até hoje já não funciona mais. E a profissional, a dona da empresa, falou, gostei de você, mas você tem que aprender inglês. Era recém-casado. Cara, ela pagou meu inglês na União Cultural Brasil Estados Unidos, estudei 3 anos. E depois, aí juntou isso com a oportunidade, aí eu comecei a traduzia tudo errado, mas eu traduzi. Uhum. Só que essa tradução acelerou o meu aprendizado. E o meu inglês foi crescendo. E eu me tornei profissional de comércio exterior lá em 87. Ou seja, são mais... Nossa. Estamos falando aí 35, 37 anos. E essa coisa cresceu. Eu comecei a falar inglês, comecei com a parte de exportação e importação. Até que um dia eu trabalhei numa outra multinacional. E um dinamarquês, um holandês, gostou muito do meu trabalho. E ele falou, vou investir em você. Primeira coisa, eu vou ensinar você a se sentar nas mesas, como é que come, como é que fala numa reunião, qual é o tom de voz, Caraca. Como é que você se posiciona. O nome dele é Joop Van Van Roy. Ele gostava muito de mim e ele falou, vou investir em você. Imagine com um camarada que está no começo dos seus 30, está nos seus 30 anos, encontra um executivo holandês que viveu em vários países e decide cuidar de você nos mínimos detalhes. Nossa, isso é muito incomum. E ele falava para mim, olha, parece bobo que eu vou falar aqui para você, mas mantenha a unha cortada, cuidado com o desodorante que você usa. Quando você falar com as pessoas, olhe nos olhos, aperte firme a mão, seja educado, mantenha o tom de voz equilibrado. Quando você discordar, diga assim, olha, eu preciso discordar de você. Não seja agressivo. Aquilo mudou a minha história. E ele me deu a oportunidade de viajar. Eu comecei a viajar pela empresa na época. Por aqui eu viajei para mais de 15 países e que aí se tornou os 20 e poucos países. O Joop, eu devo a ele a minha internacionalização. Caramba, cara, e ele legal. falou assim, Aprígio, você tem um homem de fé, mas não suba sozinho. Suba a sua família, suba as suas... Cresça como um todo. E o Joop me deu essa abertura. E juntou-se ao fato de eu estar na igreja, traduzindo, com a vida profissional, eu decidi fazer outra coisa. Aí fui dar aula, me tornei professor de comércio exterior, e decididamente achei que melhor do que isso, entrei para o voluntariado. Eu comecei a preparar os jovens, adolescentes e jovens, para o mercado de trabalho com tudo aquilo que todas aquelas pessoas, a Liliana Blum, dona da Marcel Blum, o Joop e outros, me prepararam. Eu passei para frente. Em 2005, eu ganhei uma bolsa do Instituto Haggai,
dos Estados Unidos, de $10 mil. Fui para Singapura, fiquei 25 dias com 40 pessoas de 60 países, 60 pessoas de 40 países, num treinamento de liderança cristã. Servant Leadership. E aí, Giovanni, eu voltei com um problema. Porque tudo aquilo que eu acreditava de liderança, lá eu aprendi diferente. Começava assim: o líder não é medido pela quantidade de gente que servem a ele. O líder é medido pela quantidade de pessoas que ele serve. Você não é líder para ser servido, você é líder para servir. Aí me deu um problema, porque eu comecei a confrontar os meus aprendizados. As quebras de hierarquia, Aí eu ganhei essa bolsa, fiquei 30 dias, era totalmente em inglês, com compromisso de levar para a sociedade. Em 2007 eu volto como faculty, eu ganhei mais uma segunda bolsa para ministrar. E de lá para cá eu venho viajando pelo Brasil, nas faculdades e fazendo mentoria, discipulado de jovens, adolescentes ou executivos, ensinando a importância do servir. Porque o meu legado, a minha sentença que eu aprendi depois disso, a minha frase é: eu quero ser vida na vida de alguém. Essa é a minha chamada. Então eu fui chamado para fazer diferença na vida de uma pessoa. Se uma pessoa só mudar a história, uma só, eu estou mudando a geração daquela pessoa inteira. O Iop fez isso em mim, Liliana Bloom fez isso em mim. Então o Alcir Florentino fez isso em mim. Você imagina que essas pessoas não têm ideia que hoje, aos meus 59 anos, com filhos e neto, eu tenho uma geração lá na frente, porque essas 3 pessoas que eu estou aqui falando, mas teve mais, fizeram uma diferença na minha vida.